coisa não vai bem. Mas mudar o quê? Por onde começar? E para discutir esse assunto que fala sobre os paradigmas a serem quebrados com as novas tecnologias, nós estamos aqui com o professor William. E para discutir conosco, nós estamos com o professor William Dias, do Campus Campo Grande, professor de redes e diretor da DIRT. Tudo bom, professor? Tudo bem. Eu que agradeço a presença. E com a pedagoga do CREAD, Edinalva Brasil. Tudo bom, Edinalva? Tudo bem. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Imagina, é um prazer. Então, essa questão que está na cabeça de todo mundo que quer fazer uma diferença, todo mundo que quer trazer algo novo para a educação, todo mundo que tem sede de mudança. Aquela sensação de que algumas coisas estão ultrapassadas, que é preciso fazer algo em relação a isso, eu acho que já toma boa parte de quem está ligado à educação. Mas mudar o quê? Aonde? Por quê? Como? Eu queria começar provocando vocês com uma imagem. Tá? Começou. E sala de aula. Quando eu falo sala de aula, dá para pensar em algo diferente disso? E eu vou mostrar uma outra sequência de imagens para vocês, que qualquer semelhança é mera coincidência, tá? Uma sala de aula da década de 30, 40. Uma sala de aula hoje. Uma escola rural. Uma escola na Coreia. Até mesmo num curso de arte. Outra escola rural, desta vez na África. Aluno, para aprender, ele tem que olhar na nuca do outro aluno. Ou o professor, o centro do conhecimento. E aí, eu sempre ouço as pessoas falando de tecnologia na educação. As TICs vão resolver o problema da educação. É o que eu mais ouço as pessoas dizerem. Aí, muito bem, quando você vai ver os ambientes educativos com o uso de tecnologia, você só colocou um objeto entre a nuca do outro aluno. O professor está lá, centro do conhecimento. Ou seja, como diz o Dilbert, os espaços padronizados produzirão ideias padronizadas. Muito diferente da nossa realidade hoje e dos paradigmas que nós encontramos para implantar as novas tecnologias? Não, o paradigma continua, né? Agora, o que me vem à cabeça quando eu vejo essa imagem, na verdade, eu nem sei se me vem uma pergunta. Porque eu tenho a pergunta, mas eu consigo deduzir a resposta, que é: por que se mantém isso? Ele falou década de 30, 40, né? E a mera coincidência. Aí entra, assim, são várias questões, inclusive as questões econômicas, financeiras. O que eu vejo que persiste são os mesmos problemas de espaço. E, professora, então, para resolver isso, a gente aperta os computadores entre os alunos? Não, assim, eu acho que cada um tem uma opinião a respeito disso, né? E eu tenho uma opinião bem radical quanto a essas coisas aí. Colocar equipamentos não quer dizer nada, não quer dizer que você revolucionou, que você melhorou. O fato de colocar o equipamento ali não quer dizer isso. Como foi dito, foi mostrado ali no vídeo, a gente vê desde a década de 30, como ele falou ali, o mesmo sistema bancário que vem desde, sei lá que época para trás. É a mesma coisa, o mesmo processo. E isso tem que mudar. O que tem que mudar é o jeito de aprender. O jeito de aprender mudou, o jeito de ensinar mudou. E essa disposição física, onde o professor está ali na frente, ele é o detentor do conhecimento, já não é mais verdade, isso daí há um bom tempo. Ele tem que participar, ele tem que permitir que os alunos compartilhem conhecimento com ele também, porque ele tem muito a aprender com os alunos. Porque hoje a oferta do conteúdo, a oferta do aprendizado, de tudo que se pode aprender, é muito grande. E eles aprendem. Claro que tem que ter um filtro, né? Continuando a mesma provocação, essa provocação foi feita pelo Luiz Fernando Gutenberg, que depois o vídeo vai estar na nossa aula bônus.
perguntar o que essas pessoas do iluminismo têm em comum, na sua opinião. Grandes pensadores, o que eles teriam em comum? Do que vinha questionar esses paradigmas. Eles se reuniam em cafés, em rodas de conversa, e trocavam ideias e discutiam grandes assuntos da época. Você acabou de falar. Ou eles faziam o quê? Eles discutiam. Discutiam assunto, eles trocavam ideia, eles ouviam o outro. Não era um falando o tempo todo. Então, assim, e hoje a gente tem bem esse conceito ainda de que a gente vive uma escola do século XIX, professores do século XX e alunos do século XXI. E como que a gente faz tudo isso funcionar junto? Está na hora da gente questionar, né, se não cabe mais nada dentro da sala de aula, o que poderia sair? O quê? Fica a pergunta aí. Será que alguma coisa, algum elemento aí é desnecessário? É necessário? São todos necessários? Como a gente poderia ver isso? Isso é muito comum também na música. Você vê que as safras, só que se reuniam para conversar, trocar, como essa troca fez gerar safras. Porque, na verdade, o que acontece, né? Tem uma divisão bem interessante, né, que fala assim, quando eu tenho informação, ela continua informação se ela ficar lá. Quando é informação, não, quando eu tenho os dados. Né? O que eu faço, como eu organizo esses dados, eu tenho informação. E o que eu faço com essa informação é que vai gerar um conhecimento. E é isso quando a gente se encontra, né, nos cafés, na sala de aula com os alunos, a gente começa a trocar essas informações e aí a gente vai percebendo que conhecimentos, né, vão sendo gerados, a gente vai adquirindo, a gente vai compartilhando e aí a partir daí a gente começa a ter uma atitude, né? Com esse conhecimento gerado a gente tem uma atitude. Então, essa safra, né, às vezes quando dá certo, se encontram e ali começa a surgir conhecimentos novos, né, vem as inovações e aí quando as pessoas se encontram no lugar certo, na hora certa, né, vem essa contribuição assim tão expressiva, né, tão significativa, que marca, né, uma geração. Aqui, nessa foto, quem está estudando? Quem está estudando? Quem está estudando? Bom, pode-se falar atualmente, pegando essa imagem, colocando no contexto atual, todo mundo pode estar estudando ou no momento de entretenimento. Se a gente pensar, se você colocasse uma imagem assim, algumas décadas atrás, a gente fala que está estudando só quem está com o livro na mão. Mas você acha que isso ainda, que isso já está superado? Não, olha só, não. Já na minha visão ali, completando o que a Nova falou, eu diria que quem está com o celular, o tablet na mão, tem muito mais conteúdo que quem está com o livro. Porque se ela quiser, inclusive, trocar aquilo que ela está estudando ou aquilo que ela está tomando como informação naquele momento, ela pode. Então, eu acho que você tem razão com relação a volume de conteúdo. Nesse sentido, principalmente se esse tablet aí, ela está com acesso à internet, porque pode não estar, né? Está limitado pelo que ela baixou. Então, veja como é interessante o julgamento que a gente faz. Olha que fartura que a gente tem de ideias e sugestões. Essas duas pessoas que estão no fundo, que estão conversando, por que elas não estão discutindo sobre alguma matéria e elas também estão estudando isso? Também pode. A gente pode olhar por esse lado. Quando a gente tem na nossa concepção que estudar é um livro, as cadeiras, mesas e o formato da sala não ficam completamente necessários? Agora, usando esses paradigmas, se eu considerar que só a menina que está lendo o livro está estudando, e não as pessoas que estão no celular, no tablet, ou aquelas que estão conversando, estão estudando, a mesa, a cadeira, esse formato de sala de aula se faz necessário? Tudo depende muito. Se a gente for olhar, existem os professores e as escolas, não só os professores, que são extremamente conservadores, que precisam daquele ambiente, daquele cenário, para ele entender que o aluno está estudando, para ele achar que o aluno está estudando. Só que hoje, a gente pode olhar um cenário desse daí completo como um cenário de aprendizagem, um ambiente de aprendizagem. Usando tecnologia, usando livro, conversando, explicando alguma coisa, falando, trocando ideia. Só que assim,
cada indivíduo tem a sua dinâmica. Ele tem uma individualidade, então como que ele aprende? Ele tem a dinâmica dele. Eu passei por uma experiência na minha vida que o meu filho ele tem essa dinâmica de estudar, ou na mesa, ou se ele deitar no sofá, ou se ele for para a cama dele, ou se ele jogar uma almofada no chão e estudar. E assim, o que me interessa são os resultados. E ele traz bons resultados. Então, por que eu vou falar para ele, não, vai para a mesa, porque você tem que estudar sentado, olhando ali na mesa, com tudo desligado. Tem gente que consegue estudar com música. Eu, por exemplo, eu preciso de silêncio absoluto para estudar. Meu horário de estudar é depois de 11 da noite, é 4, 5 horas da manhã. Esse é o horário que eu gosto de estudar. Então, assim, cada um tem sua dinâmica. Eu acho que isso tudo já mudou bastante hoje. Assim, eu chamo a atenção para uma coisa bastante relevante, na minha opinião, que é a questão da adequação. Escolhendo, né, o recurso livro, por exemplo, outras coisas se fazem necessárias. Então, se o professor tem um estudo, um planejamento para utilizando determinada metodologia, ele precisa reunir os recursos adequados. Então, se é um estudo que o aluno vai procurar respostas, então depende do que ele faça. O adequado vai ser, sim, ele precisa de uma mesa e de uma cadeira na sala de aula. Se a dinâmica é outra, os recursos são outros, o importante é ele ter um pensamento alinhado. Tem que estar adequado ao que ele pretende. E a cabeça aberta para entender o que mais se adequa ao público. Então, seria interessante a gente começar a questionar o que quais as formas de aprendizagem. Será que só livro? Será que o celular? Será que a conversa? Eu acho que seria uma boa pergunta para a gente começar a quebrar os paradigmas, né? Para a gente entender como é que isso pode formar novos ambientes e novas formas de ensino. Concordam com isso ou não? Já está claro que é o conjunto, né? A gente não aprende de um jeito só. A gente tem mais facilidade de uma maneira, mas as outras são complementares. Cada um aprende de um jeito e o professor aprende muito com isso, porque às vezes ele descobre que daquela forma também se aprende. O aluno mostra. Hoje, principalmente se falando, né, em necessidades específicas de aprendizagem, ficou mais claro ainda que a gente precisa ensinar de diferentes maneiras, porque temos diferentes perfis, né? E é esse olhar que a gente precisa ter. Então, não é só de um jeito que se aprende, né? O conjunto faz com que o aluno aprenda muito mais, né? Aproveite muito mais. Uma outra experiência que eu tive também, dentro do campus Campo Grande e de todos os nossos campos, né? A gente tem, cada professor tem o seu horário de permanência. E eu passei pela experiência, como tantos outros, de chegar lá no horário e ficar esperando o estudante chegar lá para poder tirar dúvida e tal. E normalmente não ia ninguém. De vez em quando aparecia na época de avaliação. Aí tinha bastante gente lá para poder tirar suas dúvidas, enfim. A gente ficou por aproximadamente 1 mês e meio, 2 meses, fazendo essa aula de permanência pela internet, por videoconferência. Então eu ficava na minha sala, eu podia estar na minha casa, eu podia estar aqui na minha sala, eu podia estar no campus, em qualquer lugar que eu tivesse conexão. E teve um determinado evento, um dia, que me chamou muita atenção. Porque tinham 2 alunos que estavam no campus, tinha um que estava em casa, tinha um outro que estava na rua fazendo alguma coisa com os pais. E ele até parou um determinado momento para poder conversar com a gente. E, enfim, como rendeu aquilo. E a partir dessa aula, eles falaram para os outros. Na próxima aula de permanência, tinham mais alunos. Por quê? Porque eles entenderam que para tirar aquela dúvida, eles não precisavam nem sair de casa. Isso envolve um monte de outras coisas, enfim. Mas eles entenderam isso daí, foi cômodo. E foi assim, poxa, o professor está à minha disposição sem eu ter que sair daqui também. E estava ali, ele precisava o quê? De acesso à internet. Naquele momento, tinha o dispositivo que a gente estava usando, e foi uma experiência muito legal. Quando a gente falou ali das pessoas que se reuniam em cafés e ficavam conversando e falando disso, eu, enquanto docente naquele momento, eu estava explicando o conteúdo ou tirando dúvida. Mas por muitas vezes, a gente fez videoconferência desse jeito para ficar falando, trocando ideia realmente do que já tinha sido dado, dando alguns exemplos, onde inclusive outros alunos explicavam um determinado assunto e eu ficava só assistindo. E era o horário da minha permanência. Eu acredito muito nessa situação de que o professor não é mais o protagonista já faz muito tempo na sala. Mas esse é um medo muito presente ainda, do professor não ser mais o conteudista.
Antigamente era difícil se acessar uma biblioteca, livros eram caros, o professor tinha um conhecimento, era ele que portava o Você conhecimento. tinha Barça na tua casa? Pois é, eu nunca tive, que era muito caro. Eu já fui representante da Barça. Olha aí! Na verdade, ele era o canal. Ele era o canal. O canal. Agora ele não é mais o canal. Ele é o mediador. Então, é aquilo que eu estava falando no outro momento. A oferta de conteúdo, a oferta de materiais pro aprendizado hoje, ela é muito grande. O professor é desnecessário, então? Não, não é. Por quê? Então, essa Porque é a pergunta, aqueles que professor. estão aprendendo, eles precisam, de alguma maneira, de alguém que ajude ele a filtrar, que precisa intermediar, que precisa direcionar. Para quê? Fazer Porque a busca o estudante adequada, ele tá aprendendo. mostrar as fontes adequadas. Essa é a pergunta que eu queria fazer. Ele tira o poder do professor ou ele dá poder ao professor? Ele mostra ao professor qual é o lugar dele. Exatamente. Ele mostra qual é o lugar dele. É a pergunta que o professor que ele tem que começar a fazer. Ele está ali para dar o conteúdo ou para desenvolver pessoas? As duas coisas. Acho que cada momento acontece uma coisa. Por isso eu falo da adequação. Tem um momento que ele vem para trazer realmente a informação. Tem um momento que ele vai gerir. E tem um momento que ele vai conseguir trabalhar com desenvolvimento. Né? E esse momento do desenvolver, uma outra experiência, dando um determinado conteúdo já 12, 15 anos. Um certo dia, eu explicando aquele conteúdo e uma aluna pegou e falou assim: professor, e se eu fizer desse jeito? Era uma conta. Eu olhei e falei assim: se você fizer desse jeito, como? Aí ela foi me mostrar. Eu nunca tinha feito a conta daquele jeito. E é um jeito que para eles facilitava muito, eles ganhavam muito tempo, principalmente na hora de resolver um problema. Mas assim, eu entendo que eu acredito que cada professor tem que estar aberto a escutar o que o estudante pode falar para ele. Ele tem que estar aberto a aprender com o estudante, não só ensinar. Isso é uma troca. Hoje é uma troca de informações. O William, assim, ele precisa. Às vezes é que ele não consegue. A insegurança tão grande de perder, né, o chamado controle da situação, que ele fala: mas eu estou te ensinando dessa forma e eu quero que você me mostre se você aprendeu desse jeito que eu estou te ensinando. Porque a maneira que ele aprendeu, e para ele é a correta. É a correta e é a que ele domina. Então, e eu não vejo isso nos jovens, a necessidade do professor saber tudo para ele poder admirar. Eu acho que o jovem admira mais aquela pessoa que está ali com eles, dirigindo, mostrando, vendo aquela forma e falando muito bem. Eu acho que isso incentiva mais eles a estudarem, e eles se aproximarem e admirarem um professor, do que simplesmente é isso, pronto e acabou. Quando você falou de desenvolver conteúdo, isso daí é uma coisa que eu, como professor, acho muito importante. Então, aquilo que eu aprendi de uma determinada maneira não é verdade absoluta, ela é o correto, é o que eu aprendi. Agora, se tem uma outra maneira, a gente tem que aprender. E eu sempre gosto de tentar da melhor maneira possível, porque tem muita lógica, tem muito raciocínio, muita coisa nas disciplinas que eu dou. Então, assim, quanto mais você puder facilitar para aquilo se tornar um caminho mais rápido e menos traumático para muitos, porque tem conta, tem que fazer isso, por que não ajudar? Gasta tanta energia, né? Para quê? E a gente vê hoje um dos papéis fundamentais da formação de professores é trabalhar esse aspecto emocional, que hoje, mais do que nunca, porque são tantas informações, são tantas coisas, e a gente não está emocionalmente preparado para lidar com tudo isso. Vem uma situação de estresse, de ansiedade, e o aluno vem com tantas coisas que você não sabe, e você começa a ficar inseguro daquilo que você acha que sabe. Porque ele pode vir com aquilo, com a nova descoberta, e você ainda está trabalhando com aquela verdade, né? Não está fácil para ninguém. É questão mesmo de você aprender a lidar emocionalmente com essas coisas. Com um aprendizado constante, né? Que vai fazer parte da nossa caminhada daqui para frente com o Google, com a chegada do Google, com certeza. A educação, ela tem que ser personalizada ou ela pode ser assim, a mesma coisa que para mim, para qualquer outra pessoa? Posso provocar vocês Vamos lá. Com a Ana Penedo, com o vídeo dela, que também todos os vídeos que nós colocamos aqui estão na aula bônus, tá? Vocês podem ver eles na íntegra. Então, tem uma ilustração muito interessante que mostra assim: nós vamos ser muito justos, então vamos fazer uma prova uniforme para todo mundo. Aí tem lá o peixinho, o macaquinho, o cavalinho.
Então, a prova é a mesma para todo mundo. Todo mundo tem que subir numa árvore. É mais ou menos assim que a gente avalia os estudantes nas escolas, né? Que desafio. Professor, quantos alunos o senhor tem, mais ou menos? Esse semestre são 2 turmas de 20. 20, 40 alunos? Isso, esse semestre sim. Ok, 40 alunos. Eu já tive, de uma vez só, um pouco da minha experiência magistério, 215. E a gente que é apaixonado pela educação, a gente sabe que a personalização é uma coisa completamente necessária. Mas como, em nome de Deus, personalizar para 215 pessoas? Olha, cada um pode levar isso de uma maneira. Aquilo que ela falou ali a respeito da prova, e ela usou o exemplo, tem um macaquinho, um peixe, um cavalinho para fazer a mesma prova. Se fosse de subir na árvore, quem quer ganhar? Se fosse de correr, quem quer ganhar? Se fosse de nadar, quem quer ganhar? Então depende da prova. Agora, eu particularmente acredito que o segredo não está na prova propriamente dita. Porque se eu conheço um pouco do meu estudante, se eu conheço um pouco do potencial dele, se eu acompanho ele dentro da sala de aula, não só na hora da avaliação, mas no contexto todo, a mesma avaliação que eu estou dando, eu posso avaliar cada um deles de um jeito diferente. Quem vai corrigir aquilo sou eu. Quem vai ver o resultado daquilo individualmente sou eu. Então ele pode fazer isso. Eu lembro de um fato engraçado quando eu dava aula, em novembro, mais ou menos, eu tive uma dor de cabeça muito forte, fui procurar um neurologista, ele pegou a minha ficha e ele olhou, professora, essa época do ano que os professores enchem o meu consultório, sabe? Então, quer dizer, se a gente for 215 e quiser fazer isso no braço, a gente talvez mande o professor para o neurologista lá em março e abril e já começa a frequentá-lo, né? E agora, e se a gente fizer com a ajuda da tecnologia? O processo de personalização são as tecnologias. Então, a gente tem que mudar muito a forma de entender tecnologia na educação. Quando eu comecei a trabalhar com a educação, lá se vão algumas décadas, a gente fazia educação para o uso de tecnologia. Era a famosa inclusão digital. Hoje, os meninos já nascem incluídos digitalmente. A gente está falando de outra coisa. A gente está falando de usar a tecnologia para educar. Isso é uma mudança profunda. Porque, na verdade, o grande desafio é fazer com que a tecnologia seja transparente. Você nem perceba que está usando tecnologia. E que a gente possa sair também daquela dicotomia de que, não, ou a gente faz uma educação humanista, ou a gente usa a tecnologia. Como se essas coisas fossem dissociadas ou concorrentes entre si. A verdade é que se a gente consegue usar a tecnologia, por exemplo, com inteligência artificial e todos aqueles algoritmos, conseguir entender pelo rastro que o aluno deixa numa plataforma tecnológica educativa, como ele aprende melhor, a gente tem condição de olhar para cada indivíduo de forma única, como às vezes o olho humano não é capaz de fazer. Então, se esse aluno participa... A tecnologia está aí. É claro que a gente não tem toda essa tecnologia à nossa disposição ainda, né? Mas a tecnologia não pode vir a ficar com aqueles trabalhos repetitivos e liberar o professor para que ele esteja fazendo um trabalho mais junto ao aluno, ou a tecnologia vem justamente fazer o contrário? Olha, ela foi claríssima quando ela falou ali que a tecnologia vem para fazer esse trabalho, né, personalizado, auxiliando o professor. A grande questão do momento atual é se o professor quer isso. Esse é o problema atual que a gente vive. É a questão do professor que está na era tecnológica, mas ele não é tecnológico e não quer ser. Sente o medo, a dificuldade, tudo aquilo que você imagina. A gente tem uma quantidade muito pequena ainda de professores que querem e os que já entraram, já estão nessa onda. O William não é só porque a gente pensa assim, ele é da área, é natural, mas ele poderia também estar resistindo a muitas coisas. Então, imagina quem não é. Então, o maior problema... O senhor sente isso, professor? Tem muita gente da área de TI que, se você falar de uma plataforma como o Moodle, arrepia. Fala, não quero nem mexer com isso. E quer imprimir um papel, levar uma prova, levar um trabalho em papel e quer fazer desse jeito. É a forma que ele controla. O grande problema é o controle. E ele não consegue atender 200 alunos, mas ele tem 200 alunos.
e ele se organiza da forma que ele domina e se recusa a esse aprendizado que dói. Dói porque eu consigo dominar, abrir esse livro, que tem coisa que você... E dá o recurso tecnológico, na hora que dá um negócio ali, você não resolve sozinho, você fala, também já não quero mais. Tem uma situação aí que eu vejo também que vai um pouco além, claro que isso que você falou, concordo, mas eu acho que vai um pouco além do querer. Eu acho que a gente tem uma questão cultural nisso tudo. Cultural, porque, assim, com certeza. Como é que os docentes de hoje, mesmo os mais jovens, aprenderam? Como que a gente olha para isso daí e fala assim, como que ele repassa esse conteúdo, o que é o ser professor para ele, o que é ser aquele que está ali na frente ensinando alguma coisa para alguém. Normalmente, o padrão normal é replicar aquilo que ele aprendeu, da maneira como ele aprendeu, e alguns fazem a coisa diferente. Concorda comigo? Se a gente não for lá atrás e questionar primeiramente o que é aprender e como é que são as formas de aprender, a gente não consegue vir aqui? As diferenças culturais trazem muito isso daí também, são limitadores. A cultura é realmente um grande paradigma a ser quebrado. E como é que se muda a cultura? Essa é uma pergunta. Nós não temos as respostas, não. Cultura como é que se muda a cultura? Não é do dia para o outro. Mas não são gerações. Essa geração alfa é a nossa grande chance da gente ter uma mudança efetiva na educação, porque é uma geração que tem até um nome interessante, eles são nativos digitais, dando um pouco de dor de cabeça para o docente, porque ele está naquela anterior, na cultura ainda, tentando lidar com essa geração. É muito difícil a gente acompanhar o ritmo que eles aprendem. Isso é fato. E aprender aquele conteúdo moldado para aquele horário da sala de aula, para eles é chato. Então, se a gente não consegue fazer aquilo de uma maneira diferente, fica complicado, cada vez mais complicado isso daí. Então já fica todas essas perguntas aí. Entregar para a tecnologia tudo aquilo que é repetitivo, maçante, não ajudaria a gente nesse processo? Fica aí a pergunta para pensar com o tempo. E realmente, gente, não dá para colocar vinho novo em odre velho, né, que a gente fala. A tecnologia pela tecnologia não vai resolver nada. Então, ela assim, por ela não resolve. Se a gente não quebrar paradigmas, se a gente não questionar algumas coisas antes de tentar fazer o novo, a gente não vai conseguir, pelo menos, os resultados satisfatórios e vai se frustrar. Tem muitas perguntas a serem feitas para que a gente possa começar a repensar certas coisas. Não é verdade? Então, eu queria agradecer a presença de vocês, né? Teria mais alguma coisa, professor? As últimas palavras? Eu espero que a gente se prepare cada vez mais para essa mudança, né? Que os professores possam estar mais dispostos, mais abertos a isso. Que os estudantes possam ter esse entendimento de que não é sair pegando e vendo qualquer coisa e pronto, estou aprendendo. Isso aí ainda tem um caminho aí para ser mudado, mas eu acredito que a mudança já começou. A gente já vive ela, não é uma coisa do futuro. A gente tem que fazer parte, né, professor? Não ficar para trás. Eu já faço. O mais importante é essa decisão. Tudo começa por essa decisão. Eu quero fazer diferente, eu consigo, eu sou capaz, então vamos lá. E aí, o professor tomando, né, essa decisão, aí vem muito da formação que ele vai ter, tanto da graduação como no próprio trabalho. Né? O que a gente consegue fazer para mostrar essas possibilidades para o docente e estar junto para experimentando com ele, encorajando, né, e a gente tendo apoio institucional. Muito obrigada, Edinalva. E para você, quais os paradigmas que devem ser quebrados para que a gente possa implementar as novas tecnologias na educação? Fica a pergunta.